A SMV é uma iniciativa da Clint e nós queremos fazer a sua empresa vender mais. Para alcançar esse objetivo, criamos a SMV, uma semana com muito conteúdo que vai ajudar a crescer o seu negócio no digital. Prepare a sua mente para receber muitos insights e aproveite o vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Felipe Gama, sou da Loja Integrada, cuido de uma iniciativa de educação chamada Escola Bora Vender. Mas hoje eu não estou aqui para falar de Loja Integrada e da Escola Bora Vender. Eu estou aqui a convite do pessoal da Clint Digital para ser host do SMV 2020, a Semana de Marketing e Vendas. Essa semana, muito especial, a gente está falando sobre e-commerce e vendas. E hoje, para trazer para vocês um tema muito interessante, que é estratégia de planejamento para e-commerce, tem um cara que sabe muito sobre e-commerce, já está nesse mundo digital há muito tempo, já há mais de 20 anos, e eu acho que ele vai conseguir agregar muito para a gente nesse bate-papo. Estou falando do Túlio Ked. O Túlio Ked ele é formado em administração pela USP, está em contato com o mundo digital desde 1997. Esse cara está no digital desde antes de eu pensar no mundo digital. Ele trabalhou como Account Strategist e Analytical Lead para o Google Brasil, foi responsável pelo suporte na criação de estratégias de performance dos principais varejistas do país. Hoje, o Túlio é sócio fundador da agência Raccoon, que foi eleita a melhor agência digital do ano, e trabalhou com diversos e-commerces, os maiores do Brasil, Natura, Fast Shop, Leroy Merlin, MRV e outros e-commerces por aí vai. Túlio, obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado por você compartilhar o seu conhecimento com a gente. Eu sei que com certeza vai ser um papo muito interessante, você vai ter muito insight, muita estratégia para compartilhar com a gente, mas eu queria que você apresentasse um pouquinho, falasse da sua experiência como diretor de operações da Raccoon, como fundador dessa agência, sua experiência no Google. Fala um pouquinho para a gente. Show. Beleza. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui, super empolgado de fazer parte dessa iniciativa. É sempre bom compartilhar o conhecimento, né? Eu comecei a trabalhar com digital, mais ou menos na época que eu estava na Whirlpool, que eu fui trainee, aí depois de lá eu acabei passando um processo seletivo para o Google. No Google eu trabalhava como Account Strategist, que uma forma de traduzir, acho que para o mercado mais normal, eu sempre falo que era Technical Sales, né? Então, no fim, era uma posição comercial ainda de vendas, a ideia era ter os anunciantes investindo mais no Google, mas a forma de fazer isso era basicamente identificar as melhores oportunidades, mostrar isso para os clientes e eles investirem mais porque eles estão tendo mais resultado. Então, era uma coisa bem divertida de fazer, assim, porque está trazendo mais resultado, né? Então você já está fazendo o trabalho da melhor maneira possível, assim, né? Eu nunca tive que discutir orçamento com cliente nenhum meu, que é bem legal, assim. Trabalhei 2 anos lá no Google, trabalhei basicamente no segmento de varejo, até atendi uns outros clientes, durante pouco tempo de outros segmentos, mas foi basicamente o varejo online que a gente cuidou. E aí, em 2013, a gente resolveu montar a Raccoon, né? A Raccoon é uma agência de marketing digital. Hoje em dia, a gente faz basicamente tudo de marketing digital, praticamente full stack, assim. Só algumas coisas de conceito, de criação que a gente acaba não fazendo. Mas todo o resto, assim, SEO, SM, parte CRM, CRO, todo o stack aí de inbound marketing, tudo. Estamos aqui, tem 7 anos, a Raccoon hoje tem uns 550 funcionários, mais ou menos. E, bom, acho que é isso, assim, a gente construiu uma história bem legal. Acho que uma coisa legal de contar da Raccoon também, que a gente mudou um pouco o foco, assim, dos nossos concorrentes e das agências que a gente via no mercado, para tentar trazer basicamente gente de exatas, assim. Então, na Raccoon a gente tem uma pegada muito forte, assim, de trazer engenheiro, matemático, pessoal de computação e tal, para trabalhar na parte de mídias mesmo, que a gente entendeu que marketing digital, por mais que tenha esse lado de marketing, de ser comunicação, de ser criativo, de ser uma coisa mais inspiracional e tudo, no digital ele acaba sendo muito número, dado, análise, correlação, é tudo muito mais voltado para essa parte mais de exata, de certa forma, né? Então essa foi uma das sacadas que a gente acabou tendo, assim, também. Legal.
Eu sou suspeito para falar da Raccoon, porque eu sou um fã da Raccoon. A gente, na Loja Integrada, tá fazendo um trabalho com a Raccoon, então sou meio suspeito para falar, né? Eu admiro muito o trabalho de vocês, acredito muito no trabalho de vocês realmente sabem muito sobre estratégia para o digital, então isso agrega muito, muito valor, e realmente, assim, tenho só a dar os parabéns pelo trabalho que vocês fazem, pelo trabalho incrível que vocês fazem. Mas vamos começar a falar sobre o que a gente veio falar aqui hoje, né? A gente vai falar sobre marketing para e-commerce, sobre a estratégia de planejamento. E aí, para contextualizar um pouquinho, a gente tem visto aí nesses últimos tempos, né, nesse momento de pandemia, todo esse processo de transformação digital, né? Toda essa mudança rápida que tem acontecido, né? E com essa mudança rápida, o marketing digital ele também vem mudando. A gente tem visto muita coisa nova surgindo, aparecendo, muitos conceitos novos, muitas tendências, e tudo tá se atualizando muito rápido, na verdade. E aí, Túlio, qual é a dica para ficar por dentro dessas novidades sem se afogar nesse mar de conteúdos que a gente está tendo nesse momento? Eu acho que uma coisa que para mim fica muito claro, assim, é que essas ferramentas todas que a gente acaba usando no dia a dia, praticamente 100% são globais, né? Elas não são do Brasil ou não são nem regionais também, né? Então, no fim, acho que ir atrás dos conteúdos nos Estados Unidos acaba ajudando bastante, assim, sabe? Pegar as newsletters especializadas de lá, os materiais que tem disponíveis e tal. Tem alguns sites grandes, como o Search Engine Land, alguma coisa nessa linha, assim, como que a gente normalmente se atualiza. Além das newsletters e das comunicações das próprias plataformas, que também acaba ajudando bastante. Então, o Google tem várias newsletters que trazem novidade de produto, da atualização do que está acontecendo, o que são as novidades que estão vindo, o que mudou nos produtos e tudo mais. E o Facebook tem algumas coisas nessa linha também. E, no fim, o conteúdo mais, assim, confiável sempre vão ser das próprias plataformas, assim, né? O que eu falo que é a maior complexidade que você tem hoje no marketing digital em termos de conteúdo, aprendizado, entender as ferramentas, é que você consegue, por exemplo, se eu falar assim, eu preciso fazer uma campanha de remarketing no Google, é muito simples achar o material que te ensina como fazer uma campanha de remarketing. Agora, o complicado é você conseguir juntar as informações para entender se é isso que você precisa agora, o quanto que você deveria estar investindo em remarketing, o quanto você deveria estar investindo em outras áreas, esse tipo de, sabe, a estratégia como um todo, assim. Então, sim, se você precisar de informações sobre as peças, com certeza esses canais são os mais confiáveis, mas entender como um todo é um pouco mais complexo, assim, é o que eu sinto que tem muita falta de conteúdo, pelo menos no Brasil, e nos Estados Unidos eu nunca tive contato. Eu aposto que devam ter cursos bons também, assim, mas eu não tenho muito contato, assim, de coisas mais completas para você ter sabe, já montar o switch ali, né, de conhecimento e tal. sim. Mas é isso, sim, eu acho que ficar ligado nessas newsletters especializadas fora e as newsletters dos produtos já ajuda bastante, assim, são as coisas que, com certeza, as mais importantes vão estar ali, né? Talvez você deixe de pegar alguma nuance mais específica para algum mercado, mas já ajuda bastante, assim. Legal, então a dica mesmo é focar no conteúdo que vem de fora, né? Porque a gente acaba pegando essas tendências dessa galera que já está produzindo e está mais avançada nesses processos. Legal. Uma coisa sobre isso, só para dar um exemplo interessante, assim, por exemplo, até na parte de lançamento de produto, né? Sempre o Google e o Facebook tendem a lançar em mercados maiores, principalmente nos Estados Unidos mesmo, antes de vir para cá. Então você já consegue saber o que vai ser lançado de produto antes mesmo dele dar as caras por aqui e tal. Isso é normal. Então é bem positivo você já ter essa visão aí, que você já consegue ter um pequeno olhar pelo futuro que vai vir aí. Legal, e até conseguir se preparar, né? Ter um planejamento legal para quando essas inovações chegarem até a gente. Muito legal. Túlio, uma outra questão aqui que eu queria trazer para você. A gente tem visto, na verdade, sim, a gente fala de transformação digital, a gente que já está nesse ambiente digital, a gente fala de transformação digital constantemente, diariamente. A gente tem visto essa mudança acontecer, mas ao mesmo tempo que a gente tem visto essa mudança acontecer, a gente tem visto muitos negócios resistentes a essa mudança, né? Porque a gente sabe que existem diferenças entre o planejamento de um negócio físico e o planejamento digital de uma empresa. Eu queria que você trouxesse para a gente, com a tua expertise, com a tua experiência,
O que é o planejamento digital de uma empresa, né? Principalmente para essa galera que está passando por esse momento de transformação. Legal. Essa pergunta é bem boa, porque esse é um assunto super complexo, assim, no fim, né? Parece uma coisa meio óbvia e direta, assim, mas não é. Ela é bem complexa mesmo. Porque, basicamente, o que a gente sente, assim, no digital é que a estratégia, ela é bem pequena, assim, é um ponto, é muito rápido para mudar uma estratégia, né? Então, quando a gente pega uma conta nova, por exemplo, quando a gente começa a atender algum cliente para fazer alguma mudança, alguma parte da conta e tal, a gente monta lá a estratégia, monta o planejamento, fala, é isso que a gente vai fazer, e a gente troca isso com os clientes, faz esse vai e volta e tudo, só que assim, tem até uma frase do Gustavo Caetano aí, que é nosso conselheiro, que é do Mike Tyson, mas ele usa bastante, que é bem isso, né? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara, né? E é isso, assim, basicamente, quando você bota o planejamento para funcionar, você começa a tomar soco na cara, assim. Então, e o que é legal do marketing digital é que esse planejamento, ele realmente tem um horizonte de vida muito curto. Você já sabe disso antes de começar, sabe? Você planeja, fala, é assim que a gente vai executar. Dá 2, 3 dias, você já tem mais informações para conseguir, de fato, melhorar aí o seu planejamento e as ações que você está tomando para conseguir chegar no resultado. Então, de maneira muito geral, assim, o que eu sempre recomendo é não se apegue tanto ao planejamento. Faça, ele é importante você ter as nuances de cada negócio, entender se isso aqui é mais adequado para a sua empresa ou não, qual que é o ponto que faz mais sentido, aonde que estão os diferenciais do seu e-commerce, sabe? É preço, é entrega, o que é? É sortimento, tem produtos que só eu tenho, etc. E a partir disso você começa a estratégia e depois tem que refinar ela no dia a dia. O nosso trabalho, ele é literalmente dia a dia mesmo, assim, todo dia revisar as estratégias, as principais campanhas, rever o que está sendo feito e tal, para poder ir otimizando sem parar, assim. Então, é basicamente isso, assim, não é importante o planejamento, mas não gaste tanto tempo com ele, porque ele vai ser todo alterado ao longo do curso aí, e bem rápido você vai ter que mudar de ideia, assim. Legal. Então, assim, com a sua resposta, acho que você acabou me respondendo a próxima pergunta, né? Exatamente sobre se existe marketing, se existe um plano de marketing digital pronto para os negócios. Mas, assim, a gente sabe que os negócios online, eles mudam. Você que, com essa experiência em e-commerce, você acredita que tenha algum ponto específico que uma pessoa que está iniciando esse planejamento para e-commerce, ela precisa prestar atenção, ela precisa colocar como atenção no planejamento dela, ou não? Ela segue o processo normalmente e vai construindo? Primeiro que o planejamento digital do e-commerce é bem diferente dos outros negócios digitais, assim, de leads e tudo, né? Para começar, isso é importante dizer. Então, uma das coisas que facilita muito para a gestão de um e-commerce é que o resultado é muito fácil de ser mensurado na própria plataforma. Você tem todos os dados, todas as informações, né? Então, seja pelo Google Analytics ou pela própria plataforma, pelo seu sistema aí, né? Dependendo da plataforma que você usa para fazer vendas, né? Então, isso facilita bastante, porque tudo é muito mais mensurável. Você já tem um histórico, você já sabe mais ou menos como vai performar e tudo. O que eu sinto que tem diferença do e-commerce para os outros negócios é que existem produtos que a gente já meio que entende que eles funcionam e como que você vai trabalhar com eles para conseguir trazer mais receita. Então, eu vou dar um exemplo que para mim é bem claro, assim, que é o caso, por exemplo, a comparação entre Google e Facebook para o e-commerce, né? Normalmente, a maioria dos nossos clientes tem uma performance melhor no Google do que no Facebook, e essa é uma regra geral, então, posso colocar assim. Então, se eu estou pensando no planejamento de um e-commerce, provavelmente a primeira coisa que eu tenho que ter em mente é que eu vou ter que usar Google, ele vai ser importante na minha estratégia, eu preciso olhar para isso aqui com carinho. Mas, o que é uma coisa interessante para colocar aqui? É que, quando você fala, por exemplo, de moda, é um pouco diferente, porque como é uma compra muito mais por impulso, as pessoas, se bater o olho numa camiseta, numa bolsa, em algum produto, pode decidir comprar naquele momento, o Facebook ganha muita força. Então, existem essas pequenas peculiaridades que cada negócio traz, que no fim, ele muda muito o planejamento e como você acaba utilizando as mídias, né? Então, essa é a grande diferença que eu vejo, assim, de planejamento para e-commerce. Então, cada e-commerce vai ter um pouco mais disso. E aí, deixa eu dar um outro exemplo que eu acho que é legal de contar também, que é a questão de bebidas, por exemplo. Imagina que você tem um e-commerce que, por algum motivo, vende bebida. Então, pode ser que não seja só de bebida, mas que tenha bebida lá.
isso complica bastante para você para conseguir utilizar, principalmente o Google, por questões de política e tudo mais. Então, quando você vai montar o planejamento, você já tem que entender tudo isso antes de começar, de fato, a executar e qual mídia vai funcionar melhor, qual produto e tal. Então, essa é a grande diferença que eu vejo, assim, do planejamento do e-commerce para um negócio normal, assim. Você já tem que entender um pouco, e se você não entende, você tem que começar a investir, fazer um pequeno investimento e ir vendo como as coisas vão se comportando, até você entender realmente quais são os melhores canais de aquisição, etc., para conseguir ver se faz sentido ou não aumentar investimento e em qual canal e como que vai performar, assim. É legal. Então, a gente tem que prestar atenção em dois pontos, né, que eu notei com o seu papo. A gente tem que prestar atenção no segmento, né, qual essa loja pertence, porque esse segmento ele vai variar onde ela vai investir mais, o canal que ela vai trazer. Isso. E o segundo ponto é testar, né, porque conforme os dados eles vão chegando, a gente vai conseguindo ali, dentro daquele jogo de cintura, sabendo onde a gente vai investir mais, qual estratégia a gente vai adotar. Muito legal, muito legal. Exatamente isso, cara. Legal. Afinal, falando de um plano de marketing digital, como a gente começa a iniciar, né? Dá para a gente um pouco do caminho das pedras, né? Para uma pessoa que está iniciando um e-commerce, como ela pode pensar nesse planejamento de marketing digital para fazer propaganda na internet? Como que ela começa? Por onde ela tem que começar, na verdade? Assim, se você estiver começando um e-commerce hoje, assim, eu gastaria mais tempo tentando dominar uma das ferramentas, assim, ou Google, ou Facebook e tal. Então, se você tem um produto que é mais comoditizado, vamos colocar assim, né? Então, sei lá, venda eletrodoméstico, né? Vai ser o mesmo produto, vai ser vendido num monte de lugar e tal, você vai estar concorrendo com caras grandes e tudo. É muito mais provável que você consiga ter melhores resultados no Google do que no Facebook, assim, pela nossa experiência, assim, tá? Então, a não ser que seja uma compra mais de impulso, alguma coisa que, nossa, só de bater o olho a pessoa pode se interessar e tal, e tem uma série de produtos que seguem e linhas de produtos inteiras, né, que seguem esse formato, aí eu acho que poderia começar pelo Facebook, mas é importante você já começar a pensar no planejamento. Você está começando agora, não adianta tentar abraçar o mundo, né? Se você conseguir, de fato, evoluir, ter bons resultados em uma dessas plataformas, no fim, elas representam junto, sei lá, uns 80% do investimento de marketing digital. Então, você já vai estar bem coberto em termos do que dá para fazer. A outra coisa é pensar em coisas que não são tão curto prazo, que a gente está falando aqui muito de mídia, né? Mas, assim, a parte de SEO, de CRO, a própria plataforma, para ver se você está conseguindo converter bem, se você tem uma plataforma boa, se está te dando subsídio para você conseguir realmente vender no seu site e tal. Essas coisas são extremamente importantes e no longo prazo são as mais importantes, né? Então, se você começa a fazer uma estratégia de SEO hoje, então, só para quem não tem conhecimento, SEO é ranqueamento orgânico, né? Então, quando você faz a busca e não são aqueles anúncios que aparecem, é o que está embaixo mesmo, né? Se você consegue fazer uma boa estratégia de orgânico para conseguir ter conteúdos ali e eles começarem a ranquear de alguma forma, é super positivo, porque você vai ter esse tráfego meio que para o resto da sua vida, assim, né? Do seu site e tal. Então, é bem importante que você contemple esses pontos também desde o começo, já comece a pensar nessas iniciativas, porque eles vão trazer um resultado no longo prazo bem importante, assim como, por exemplo, mídias sociais, e-mail marketing, as outras coisas, né? Como tem muita coisa para fazer, por isso que eu falo, o ideal é você pensar no planejamento já focado para alguma dessas grandes mídias e algum desses grandes blocos e tentar fazer um deles bem feito, assim, para poder já colher os frutos ao longo do tempo. Então, escolhe lá se vai ser, vou trabalhar com, pode ser que você pegue um de mídia paga, por exemplo, de Google AdWords Google Ads, né? E vou para, sei lá, SEO. Já é fantástico, assim, porque daqui a um ano, tudo que você produziu de SEO já vai começar a gerar tráfego, vai trazer mais gente para conhecer seu site, sua marca, e a partir dali já tem um acúmulo para você trazer resultados para o seu negócio mesmo, assim. Então, basicamente, assim, para resumir, seria meio que escolha suas batalhas, escolha poucas batalhas e peguem essas maiores, assim, porque vai te ajudar muito a pensar no negócio como um todo, assim, tal, e evoluir o negócio para conseguir ter os melhores resultados com essas mídias e tudo. Legal. Túlio, falando da sua experiência como agência, quais serviços, iniciativas de marketing digital um e-commerce não pode deixar de ter, não pode faltar para um e-commerce hoje?
O básico são essas mídias principais, né? Eu acho que outro também que não dá para não ter, é ter algum player de retargeting em conjunto também. A gente sabe que a gente usa bastante o retargeting do próprio Google. Retargeting, então, só para colocar, né? Quando você coloca um produto no carrinho, por exemplo, você continua vendo o produto, né? Então, em outros sites que você visita, no Facebook, etc. Então, a gente sabe que o Facebook faz um papel importante com isso, o Google faz um papel importante, mas é importante talvez ter um outro player, se você já tiver um investimento um pouco maior e tudo. Esses são, tipo, é o arroz com feijão mesmo, assim, sabe? É o mais básico que você pode fazer, assim, de mídia, assim, para começar mesmo o negócio, né? E até o retargeting também é uma coisa que você tem que pensar um pouco, porque ele pode cansar um pouco seu usuário e tal. Então, às vezes, se não tiver uma audiência tão grande, você pode estar literalmente enchendo o saco aí dos seus clientes e às vezes eles deixam de comprar também por conta disso. Assim, muita gente acaba relatando isso, assim. Acho que esses seriam os principais pontos, assim. Eu não sei se tem alguma outra coisa que faria tanto sentido. Agora, quando você pensa em evolução, aí a evolução tem um monte de coisa, nos detalhes, dá para fazer um monte de coisa. Então, hoje, por exemplo, eu acho que o serviço mais importante que a Racon presta para os clientes é o de CRO, né, de otimização de conversão. Então, se você conseguir mudar elementos na página que melhoram poucos por cento ali a sua conversão, ele melhora para 100% de todas as suas conversões. Então, ao longo do tempo, isso traz um resultado absurdo, assim, faz uma diferença de realmente transformar um negócio que não é lucrativo num negócio lucrativo. Então, investir em tecnologia, ser capaz de olhar para essa parte de otimização de conversão, entender quais são os elementos do site que mais ajudam e tal, pensando numa evolução, com certeza, esse é o principal ponto que eu vejo, assim, para os e-commerce. E eu também acho que, de certa maneira, esse é um ponto que talvez a gente esteja mais atrás com relação ao que a gente vê no mercado de fora e tal, das possibilidades que eles têm de utilização do site de maneira diferente e tal, para conseguir olhar com isso com muito mais carinho do que a gente vê aqui. Como tecnologia é uma trava no Brasil, né, porque é difícil de contratar, tem todas essas questões, é mais difícil conseguir pensar nessas otimizações aí ao longo prazo, mas elas são super importantes. Para mim, eu vejo tão importante quanto SEO, por exemplo, que é um negócio que você vai criar agora, construir agora, mas você vai colher frutos durante muito tempo, né? Então, esse é o primeiro ponto de uma evolução, de uma estratégia mais básica, assim, na minha visão. Legal. Túlio, eu queria trazer para você também um tema que é muito relacionado a essa crise que a gente está vivendo agora, né? A gente tem visto aí uma quantidade enorme de negócios indo para o ambiente digital e muita gente, quando inicia esse negócio no ambiente digital, esquece da importância que o marketing digital ele tem para poder levar crescimento e tração para o negócio, né? E as pessoas muitas vezes só pensam em construir a loja, colocar a loja no ar, transformar a loja simplesmente numa extensão da loja física, do varejo físico. E esquecem que o marketing digital ele tem um papel importante no negócio digital. Para você, assim, como você enxerga a importância do marketing digital na gestão dessa crise, né, que a gente está vivendo agora, nesse momento que muita gente está indo para o ambiente digital? Assim, o marketing digital, ele é fundamental, né, para um momento como esse, assim, porque você consegue fazer uma série de coisas. Na verdade, assim, a grande vantagem do marketing digital com relação ao marketing tradicional, que a gente enxergou ao longo da história aí, dessa mudança que a gente viu, é basicamente a facilidade que você tem de mensuração de tudo que você está fazendo com relação ao digital, que você dificilmente você tem no offline, né? Então, quando você está falando de um outdoor, por exemplo, você nunca vai saber exatamente quantos produtos você vendeu, porque você tinha um outdoor numa avenida importante da cidade e tal. E realmente faz diferença, eu não estou aqui falando que não faz, o problema é que você tem dificuldade de mensurar. Quando você está num momento de crise, todo mundo quer mensurar tudo, assim, eu tenho que cortar todos os investimentos que não são importantes, que não são mais relevantes, que não vão trazer resultados de curto prazo, etc. O importante, no fim, é sobreviver, então tem que ser muito focado nisso, né? Então, o marketing digital te permite ter muita clareza disso, assim, você tem muita metrificação e você consegue saber muito bem quais são as iniciativas que estão trazendo resultado positivo para o seu negócio ou não, quais são as que você tem que priorizar agora, se você está com menos dinheiro para investir, quais são as que trazem o melhor resultado e coisas nesse sentido. Então, a grande diferença que eu vejo do marketing digital é exatamente essa, assim, você vai ter... Não, só para deixar claro, porque às vezes gera uma impressão ruim.
A gente sabe que eu tenho métrica e mensuração de 1 milhão de coisas, mas ainda assim também não é perfeito. Não quer dizer que, por exemplo, quando a gente fala de atribuição, de saber se, por exemplo, uma pessoa que clica em 4 mídias sua, qual foi a mídia que foi a mais decisiva para você trazer a venda da pessoa? Esse tipo de discussão é super complexo e aí perde um pouco dessa mensuração tão óbvia quando a gente fala assim do online, né, por não saber exatamente como atribuir, eu dou peso, se foi há muitos meses atrás, ainda tem peso aquela visita ou não, mas se ele nunca tivesse visto aquela mídia, ele teria feito aquela visita, então tem uma série de coisas no caminho ali que dificultam um pouco, mas ainda assim, você tem uma capacidade de mensuração muito mais fácil do que qualquer mídia offline e tudo, então esse é o grande trunfo que eu vejo do marketing digital para quando você está num momento de crise, que eu sei exatamente aonde que eu devo colocar meu dinheiro, porque eu tenho todos os números aqui mostrando que esse aqui é o caminho que eu deveria estar postando agora e tal. Tem que parar de fazer um pouco de teste, porque você não está mais com tanto orçamento para poder brincar com algumas outras coisas e tal, que talvez até deem resultados positivos. Depois você precisa voltar para essa lógica de teste também, porque no longo prazo você vai precisar construir isso no seu time, na sua empresa, porque é o que vai te dar resultados no longo prazo, né? Mas no curto prazo dá para ter todas essas ações que ajudam muito na gestão, assim, e que com certeza é muito simples, assim, de conseguir ver através da mensuração que a gente consegue ter nas plataformas, no Google Analytics e nas outras que a gente usa para tomar decisão, né? Então, acho que é isso, assim, a crise ajuda muito você poder mensurar as coisas e é isso que o marketing digital traz de mais poderoso, assim. Legal. Realmente, assim, é importante a gente dar essa importância para o marketing digital, né? Fazer as pessoas entenderem que, de fato, é uma ferramenta importante para a promoção do site, né? E aí, falando dessa... Pode falar. Felipe, desculpa te interromper, eu só esqueci de um ponto também que é super relevante, eu acabei não comentando. Outra vantagem muito grande que você tem do digital e que também é super útil numa crise é o fato da maioria dessas plataformas ser meio pay as you go, né? Então, você não precisa se comprometer com um orçamento de 10 mil, de 100 mil, você pode literalmente investir R$1 por dia no Google ou no Facebook. Isso é bom também porque, você não precisa comprometer caixa, né, no curto prazo, ali você consegue só fazer algum ajustezinho ali, você já consegue ter mais visitas, mais vendas, etc., né? A gente teve um trabalho bem legal no começo da pandemia, como a gente acabou perdendo alguns clientes e perdendo, o time ficou desalocado, a gente criou uma estrutura só para atender pequenos negócios pro bono, né? E a gente viu que esse tipo de coisa traz muita diferença, assim, sabe? De você conseguir fazer um pouquinho de mídia com, sei lá, 5, 10 reais por dia ali, e você já consegue trazer um resultado muito significativo para o negócio digital do cliente e tudo mais. Então, realmente tem esse espaço e o fato de você não precisar se comprometer com a grana facilita muito também no momento de crise. Legal. Túlio, falando um pouco da importância do marketing digital como uma ferramenta promocional, como a gente faz uma ação eficiente de marketing para varejo, pela sua experiência? Quando a gente fala de marketing promocional, assim, acho que a primeira coisa, a mais importante que você tem que lembrar, assim, é o peso que o preço tem, principalmente para negócios digitais. Essa é até uma coisa engraçada, assim, eu trabalhei na Whirlpool um tempo, né, e aí um dia a gente estava conversando lá com o diretor lá da empresa e a gente estava comentando, assim, como é que é a pesquisa de preço, né, online e fora. Eu falei, mas é muito mais simples, você entra no Buscapé, no Zoom, você já tem todos os preços de todos os produtos ali e tal. E ele falou, mas o cliente, né, offline, ele também faz muita pesquisa. Então, você pode ver que quando você vai comprar algum produto, uma máquina de lavar, alguma coisa assim, você acaba fazendo pesquisa em várias lojas, que elas ficam sempre numa região parecida, né? Você acaba dando um pulo e tal. Mas ainda assim, eu continuo achando que no online ainda é muito mais fácil de fazer isso, porque você tem praticamente todos os players facilmente acessável ali, o preço e tudo mais. Então, a internet criou mesmo uma legião de pessoas que são totalmente desesperadas por preço. Assim, qualquer mudança, se bater o menor preço, ele vai vender. E aí você corre um risco muito grande
de ficar 100% atrelado a preço, qualquer ação promocional que você vai fazer, e isso pode matar a sua empresa no longo prazo, tá? Então, a gente tem casos de clientes que realmente faziam muita ação promocional, assim, de, aqui eu vou dar um desconto, vou fazer um pacote dessa forma e tal, e acaba que fica muito refém de estar sempre fazendo promoção, sempre diminuindo o preço para conseguir vender. E isso, no longo prazo, pode ser bem complicado mesmo, assim, porque vai matar a margem absurdamente e gera um problema mesmo para a empresa, porque no longo prazo ela... assim, depois você não consegue vender se não tiver preço, sabe? Então, você tem que tomar muito cuidado nessa gestão aí para não acostumar mal os seus consumidores, basicamente. Assim. Legal. E aí, Túlio, queria te perguntar, se eu fosse começar um e-commerce hoje, por onde eu deveria começar a pensar numa estratégia eficiente para pensar no marketing da minha loja? A primeira coisa que eu faria, se eu fosse começar hoje, é criar uma conta no Google Ads e entrar lá no planejador de palavras-chave para dar uma olhada em como é que é o cenário, assim. Eu vou explicar por que isso é tão importante na minha visão, assim, que tem muito a ver com alguns mercados que acabam sendo muito mais competitivos online do que a gente imagina, né? Então, o exemplo clássico que eu sempre falo, assim, em apresentações e tal, é a questão de desentupidor. Uma desentupidora em São Paulo, você chega a pagar, num clique, R$70. Caramba! Clique. Por quê? Basicamente porque se você precisar de um desentupidor em São Paulo, por exemplo, que é o caso aí que o clique custa em torno de R$70 e tal, você com certeza vai no Google, né? Então, assim, não tem outra saída. Assim. Então, ou eles estão no Google ou eles não existem, literalmente. Você pode fechar a porta e tal. Então, qual que é a visão? Se você está pensando em montar um e-commerce, entra lá e tenta ver, porque ali te ajuda a planejar, te ajuda a dar uma dimensão, mais ou menos, de quanto que vai ser o seu custo por clique, né? E com isso, você pode jogar uma taxa de conversão aí de em torno de 1%, que é alto, só lembrar que é uma taxa de conversão boa, 1% de conversão e tal, para mídia e tal, e tentar dar uma ideia de quanto que você vai gastar investindo nessas palavras e nesse marketing aí, para ver se esse mercado faz sentido você entrar mesmo ou não e como que você deveria entrar. E aí a outra dica que eu dou é pensar mesmo em como é que você pode se diferenciar dos demais, assim, né? Uma coisa que eu sinto que ainda tem muita força e ainda faz muita diferença é a questão de nichos, assim, né? Então, se você criar um e-commerce específico para um segmento, só com produtos daquele segmento e tal, pode ser super positivo, assim, porque até como consumidor você sempre se sente mais confiante em comprar numa loja que só tem produtos relacionados, né, àquele principal ali, do que numa loja que vende de tudo e tal, porque você acaba sendo direcionado um pouco melhor e você consegue ter um atendimento. Aí a outra coisa que eu pensaria, assim, nesses diferenciais, é como é que você melhora atendimento também, assim. Não só para pós-venda, mas pré-venda também. Como é que eu consigo colocar alguém para falar num chat, para conversar com a pessoa, para direcionar melhor? Será que isso aqui consegue aumentar a conversão? Se eu tiver tempo para fazer isso, eu estou começando a e-commerce agora, às vezes eu tenho tempo, ou consigo colocar uma pessoa para ajudar e tal. Eu vejo que poucas iniciativas desse tipo tendem a aumentar muito o ticket médio desses e-commerce e tudo, né? E aí, para um e-commerce muito grande, é muito difícil de escalar isso, né? Mas para um e-commerce pequeno, não. Então, você tem total condição de estar ali um pouco mais próximo dos seus consumidores, pelo menos em alguns horários do dia e tal, e até para entender as dificuldades que eles estão tendo e tudo, para ver o que você precisa ajustar. Mas acho que esse seria o caminho inicial, assim, para tentar dar uma olhada em aonde você está se metendo, assim, né? Porque pode ser que tenha um custo tão alto que você nunca tinha parado para pensar que vai ser bem difícil. Acho que uma coisa que você não pode fazer é sair, montar o e-commerce e depois olhar para essas coisas, porque a chance de se decepcionar vai ser bem grande, assim, né, de custos e tudo, porque a estrutura é bem... Todo mundo acha que e-commerce é um negócio fácil, a gente até brincava, assim, eu e meu sócio, né, porque a gente cruzava com um monte de gente, falava, tô meio insatisfeito no trabalho, vou montar um e-commerce. Não, cara, peraí, é trampo, assim, não é nada simples, a maioria deles está queimando dinheiro, mesmo maiores do Brasil e tal, então não acho que é um negócio fácil para ganhar dinheiro, assim, é uma coisa bem complexa e que tem que ser feito com muito cuidado mesmo. Que legal. Então, eu anotei tudo aqui, já sei por onde começar a minha estratégia, obrigado pelas dicas. Falando dessa questão, né, de que muita gente pensa que o e-commerce é algo fácil, eu dizia muito lá atrás, né, quando eu comecei na X-Tech Commerce,
Que entrar no digital, criar uma loja digital, uma loja virtual é muito fácil. Difícil é você manter ela ali viva. Porque Perfeito. realmente existem essas nuances, né, que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar no marketing, a gente tem que pensar no produto, a gente tem que pensar no preço, a gente tem que pensar em muitas coisas. O e-commerce não é só a loja virtual, né? O pessoal pensa que é só você chegou lá, construiu a loja, colocou os produtos e vai vender automaticamente. Mas esquece que para você vender, você tem que fazer propaganda, você precisa fazer a loja aparecer. E é importante essa visão do marketing. E é isso, sim. Se pensar numa loja física, seria a mesma coisa também, né? Então, às vezes, até essa transposição da analogia é incompleta também, né? Se abrir o Sim. ponto assim, não significa tanta coisa. Você vai ter que fazer marketing, não tem como, né? Colocar o outdoor, Exato. fazer... Exatamente, né? Túlio, a gente está chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu queria aí que você deixasse algumas dicas para o pessoal, suas considerações finais sobre esse papo, o que você pode agregar para a galera aí para a gente finalizar. Só uma coisa para também não deixar uma imagem ruim, assim, eu acho que tem muita oportunidade no e-commerce, assim, acho que essa é a grande dica que eu tenho para dar, assim, acho que se você montar negócios mais focados em nicho, se tiver muito conhecimento daquilo, você conseguir criar uma estratégia de conteúdo que ajude você a vender seus produtos e tal, com certeza tem muito espaço, assim, né? Então, eu vou dar um exemplo pessoal, assim, que recentemente eu queria comprar um narguilé, assim, para deixar aqui em casa e tal, nem uso tanto não, mas só para ter aqui e tal, quase que até de enfeite e tudo. E aí entrei no e-commerce que era dedicado aí com relação a esse assunto e tal, então tinha tudo, assim, de cabo a rabo e tal. E ele tinha uma parceria muito forte com um canal no YouTube que também explicava tudo sobre isso e tal, e o cara sempre indicava o site deles. Me pareceu uma estratégia excelente, assim, porque... você tem o conteúdo totalmente direcionado para um negócio que está totalmente voltado só para aquele tipo de produto, é muito segmentado e tal, e ali eu me sentia muito confortável, parecia que eu estava, né, numa loja de fato física, né, olhando todos os produtos ali e tal, que muda muito a percepção de estar, sei lá, na Americanas, por exemplo, com 1 trilhão de produtos e tal. Então, tente olhar por esses lados, assim, sabe? Como é que eu monto diferenciais? O que eu posso fazer de sortimento de produto? Como é que eu posso melhorar o serviço? Como é que eu posso falar com as pessoas ou não? Falar vai me ajudar? Como é que eu crio uma estratégia que eu uso de um blog ou de um youtuber eu crio um canal do YouTube? Você pode também criar seu canal do YouTube com conteúdo relacionado àquilo. Essa é uma das coisas que eu sinto que o e-commerce brasileiro mais peca, na verdade, né? Que é não criar mais conteúdos, por exemplo, de vídeo para facilitar a compra mesmo dos usuários e tal. E se você está começando, você não vai ficar com o rabo preso com um fornecedor que você não vai poder falar sobre aquilo ali e tal. Então, já faz conteúdo contando um pouco se aquele produto é bom ou não, qual que você recomenda. Todas essas customizações para o seu negócio distinguir dos demais são super importantes, porque o maior erro que você pode cometer de montar um e-commerce é para vender a mesma coisa do mesmo jeito que os grandes fazem. Se você fizer isso, a chance de errar é quase 100%, assim, né? Imagina você montar um site hoje para competir com a Magazine Luiza, por exemplo. Não faz muito sentido. Então, faz muito mais sentido você tentar ir para esse lado de como que eu posso agregar uma experiência diferente para os meus clientes. Então, esse seria o ponto principal para fechar a nossa conversa aqui, assim, mas e aí, estou interessado, quero entrar nesse mercado, você tem que olhar com muito carinho para isso, entender benchmark, sabe? Quais são os sites que você viu que tem coisas nesse sentido que são legais, que se você utilizasse no que você está pensando, pode trazer um resultado legal. Então, esse é o tipo de abordagem que eu acho que tem muito a ganhar, assim mesmo. Legal. Eu acredito, concordo totalmente com você. Eu acho que a experiência que a gente pode entregar para o cliente hoje, ela vai ser aí basicamente tudo, né, daqui para frente, principalmente nesse momento que a gente está em tanto contato com o digital. Exato. Túlio, obrigado mais uma vez por você ter participado da Semana de Marketing e Vendas. Foi uma honra conversar com você. O seu papo agregou muito. Eu realmente vou guardar muita coisa, porque se eu começar um negócio, com certeza eu vou seguir as suas dicas, porque eu sei que o que você falou, eu vou conseguir ter um resultado legal, vou conseguir colocar em prática. Então, queria agradecer. Queria que você falasse também aí as redes sociais da Raccoon, para a galera que quiser seguir, o site da Raccoon, para a galera que quiser entrar lá, falar com vocês, trocar uma ideia.
Beleza. Cara, primeiro eu queria agradecer demais aí também o papo. É muito legal poder estar aqui. E-commerce faz parte da minha vida já tem bastante tempo, assim, então tô bem feliz de estar aqui falando esse assunto no fim. É muito a minha vida, o meu dia a dia, então é sempre legal e muito legal o papo também. Obrigado aí, Felipe. Foi um prazer estar conversando contigo aqui. Para quem quiser me seguir nas redes sociais, basicamente você me acha como MTulioK em qualquer lugar aí, todas elas é igual assim. E a da Raccoon é a agência Raccoon no Instagram, e aí você consegue encontrar também no próprio Facebook também. A gente tem conteúdos bem legais, eu recomendo também a nossa newsletter, assim, depois você consegue se inscrever também através desses canais aí na nossa newsletter. Tem algumas coisas legais de marketing digital, algumas provocações, uns artigos que a gente acha que são interessantes de alguns players que publicaram no Brasil ou no mundo e tal, então vale a pena também. Acho que são os caminhos para ficar mais conectado com a gente aí. Vai ser um prazer ter vocês com a gente. Perfeito. Obrigado, Túlio. Galera, eu queria só deixar um recado para vocês. Não percam os demais conteúdos da Semana de Marketing e Venda. Tem muita coisa legal ainda para vocês assistirem, então fiquem ligados, acompanhem a semana, que com certeza vocês vão sair daqui sabendo como funciona esse universo do e-commerce que a gente está falando, que a gente começou a falar hoje. Obrigado, pessoal. Até o próximo papo da Semana de Marketing e Vendas. Tchau, tchau. Valeu, gente. Espero que você tenha gostado de assistir esse conteúdo e que tenha feito sentido para a realidade do seu negócio. Fica aqui o convite para você conhecer a Clint e as outras formas que temos para ajudar o seu negócio a crescer. Somos uma plataforma que conecta empresas a fornecedores de serviços digitais. Você entra na nossa plataforma, faz um cadastro rápido, conta um pouco sobre as suas necessidades e nós encontramos a agência digital ideal para o seu negócio. Tá precisando vender mais pela internet? Nós sabemos como te ajudar nisso.